Às 3h47 da manhã de uma terça-feira, eu cometi o maior erro da minha vida. Não foi roubar, não foi mentir, não foi machucar ninguém. Foi simplesmente apertar o botão do 10º andar de um prédio aparentemente comum no centro da cidade. Meu nome é Daniel, tenho 28 anos, e o que vou contar para vocês aconteceu há exatamente 3 meses. 3 meses que parecem uma eternidade, porque desde aquela noite eu não sou mais o mesmo. Tudo começou quando meu amigo Ricardo me mandou um link no WhatsApp. Era um vídeo no YouTube sobre algo chamado Jogo do Elevador, ou Elevator Game. Ele disse que era uma lenda urbana coreana, um ritual que supostamente te levava para uma dimensão paralela. Eu ri na hora. Cara, eu sempre fui cético. Trabalho com programação, sou uma pessoa lógica, racional. Acredito em código, algoritmos, matemática. Não em fantasmas, não em outras dimensões, não em nada disso. Mas sabe como é, né? Às vezes a curiosidade fala mais alto que a razão. Passei os próximos dias pesquisando sobre o assunto. Descobri que o jogo tinha regras específicas, muito específicas. Você precisa estar sozinho em um prédio com pelo menos 10 andares. Você entra no elevador no primeiro andar e segue uma sequência exata de botões. Quarto, segundo, sexto, segundo, descendo. Aí você espera. Se uma mulher entrar no elevador no 10º andar, você não pode olhar para ela, não pode falar com ela, não pode tocar nela. Você simplesmente aperta o botão do 5º andar. Se tudo der certo, ao invés de parar no 5º andar, o elevador vai subir. E aí, meus amigos, é que a coisa fica interessante. Você chegará no 10º andar, mas não será o 10º andar do seu mundo. Será o 10º andar de uma dimensão paralela, onde você está completamente sozinho, onde não existe mais ninguém além de você. Eu li dezenas de relatos online. Pessoas que juravam ter feito o jogo e visitado essa dimensão. Falavam de um mundo silencioso, onde as luzes piscavam de forma estranha, onde o ar parecia mais denso, onde você tinha a sensação constante de estar sendo observado. Alguns conseguiram voltar seguindo o processo reverso. Outros nunca mais foram vistos. A princípio, eu achei tudo bobagem. Mas os relatos eram tão detalhados, tão consistentes entre si, que comecei a ficar intrigado. Como dezenas de pessoas de países diferentes podiam inventar histórias tão parecidas? Como todos descreviam as mesmas sensações, os mesmos detalhes, as mesmas regras? Foi quando eu comecei a racionalizar. Talvez fosse um fenômeno psicológico interessante. Talvez fosse uma espécie de hipnose coletiva, um efeito placebo em massa, ou talvez fosse simplesmente uma brincadeira bem elaborada da internet. De qualquer forma, eu decidi que queria descobrir por mim mesmo. O prédio que eu escolhi foi um edifício comercial no centro da cidade. 20 andares, vários elevadores e, o mais importante, um segurança noturno que eu conhecia. O João trabalhava lá há anos e, numa conversa casual, ele me contou que depois da meia-noite o prédio ficava praticamente vazio. Apenas alguns advogados workaholic e contadores em época de imposto de renda. Eu passei semanas planejando. Estudei os horários, os padrões de movimento do prédio, as rotinas do segurança. Descobri que às terças-feiras, entre 3 e 4 da manhã, era quando o prédio estava mais vazio. A limpeza já tinha acabado. A maioria dos trabalhadores noturnos já tinha ido embora, e o João costumava fazer uma pausa para o café na portaria. Na noite do teste, eu me preparei como se fosse uma expedição científica. Levei meu celular totalmente carregado, uma câmera GoPro, uma lanterna, água, alguns lanches e até mesmo um kit de primeiros socorros. Eu não acreditava que ia acontecer alguma coisa, mas se acontecesse, eu queria estar preparado. Cheguei ao prédio às 3h30 da manhã. O João estava na portaria, assistindo um jogo de futebol repetido na TV. Eu inventei uma desculpa sobre ter esquecido uns documentos importantes no escritório onde eu prestava consultoria. Ele me conhecia há anos, confiava em mim, então não fez perguntas. Me deu o cartão de acesso e disse para devolver na saída. Subir até o 10º andar de escada foi mais cansativo do que eu esperava. Eu não queria usar o elevador antes da hora, não queria contaminar o experimento. Quando cheguei ao 10º andar, o coração estava disparado. Não de medo, mas de ansiedade. Eu estava prestes a testar algo que poderia ser completamente absurdo ou completamente real.
O corredor do 10º andar estava silencioso. Apenas o zumbido baixo do ar-condicionado e o ruído distante do trânsito lá embaixo. Eu liguei a GoPro, prendi no peito e chamei o elevador. Quando as portas se abriram, eu senti um frio na espinha. Não sei porquê. Talvez fosse o ar-condicionado, talvez fosse a tensão do momento. Entrei no elevador e apertei o botão do 1º andar. A descida foi normal, como qualquer descida de elevador. Quando cheguei no 1º andar, eu respirei fundo e comecei a sequência. 4º andar. As portas se fecharam. O elevador subiu. Parou no 4º andar. Ninguém entrou. 2º andar. O elevador desceu. Parou no 2º andar. Ninguém entrou. 6º andar. O elevador subiu. Parou no 6º andar. Ninguém entrou. Até agora, tudo normal. Eu estava começando a me sentir idiota. Claro que não ia dar em nada. Claro que era tudo besteira. 2º andar novamente. O elevador desceu, parou no 2º andar. Ninguém entrou. E finalmente, 10º andar. O elevador subiu lentamente. Eu podia sentir meu coração batendo mais forte. Não porque eu acreditava que alguma coisa ia acontecer, mas porque eu estava nervoso. Sabe quando você está fazendo algo que sabe que é bobagem, mas ainda assim fica ansioso? As portas se abriram no 10º andar. O corredor estava exatamente como eu tinha deixado minutos antes. Silencioso, vazio, com aquela iluminação fria de prédio comercial. Eu esperei. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Nada aconteceu. Eu estava prestes a desistir quando ouvi passos no corredor. Passos lentos, ritmados, como se alguém estivesse caminhando em direção ao elevador. Meu coração disparou. Eu sabia que o prédio estava vazio. Eu tinha certeza disso. Mas ali estavam os passos, cada vez mais próximos. Foi quando eu a vi. Uma mulher, caminhando lentamente pelo corredor em direção ao elevador. Ela usava um vestido escuro, tinha cabelos longos que cobriam o rosto e se movia de uma forma estranha, como se seus pés não tocassem completamente o chão. Eu me lembrei das regras: não olhar, não falar, não tocar. Ela entrou no elevador. Eu mantive os olhos fixos no painel de botões, mas podia sentir sua presença ao meu lado. O ar ficou mais frio, mais denso. Eu podia ouvir uma respiração baixa, quase como um sussurro. Minha mão tremeu quando eu apertei o botão do 5º andar. O elevador começou a se mover. Mas ao invés de descer, ele subiu. E continuou subindo. E continuou subindo. Eu olhei para o painel e vi algo impossível. Os números passavam do 10º andar. 11º, 12º, 13º. Mas o prédio só tinha 20 andares. Como o elevador podia estar subindo além do 20º andar? Quando o elevador finalmente parou, o painel mostrava o número 10. Mas eu sabia que não era o 10º andar onde eu tinha entrado. As portas se abriram com um som diferente, mais metálico, mais vazio. O corredor do lado de fora era idêntico ao que eu conhecia, mas ao mesmo tempo completamente diferente. As paredes eram da mesma cor, os mesmos azulejos, a mesma disposição. Mas a iluminação era estranha, como se viesse de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Não havia sombras, tudo estava uniformemente iluminado com uma luz branca e fria. Eu saí do elevador com cuidado. A mulher tinha desaparecido. Eu estava sozinho, completamente sozinho. E foi aí que eu senti pela primeira vez aquela sensação que os relatos descreviam. A sensação de estar sendo observado, como se 1000 olhos invisíveis estivessem me acompanhando. Tentei usar meu celular para ligar para alguém, para verificar se estava funcionando. Não havia sinal, nenhuma barra, nenhuma rede. Era como se eu estivesse em um lugar onde as ondas de rádio não existiam. A GoPro continuava gravando, mas quando eu checava as gravações, elas estavam todas distorcidas, com interferências estranhas. Eu comecei a explorar o andar. Todas as portas estavam fechadas, mas quando eu tentava abrir algumas, elas simplesmente não se moviam. Não estavam trancadas, era como se fossem parte da parede. Outras portas se abriam, mas levavam a salas completamente vazias. Não havia móveis, não havia nada. Apenas paredes, teto e chão. Foi quando eu cheguei à janela que tudo ficou realmente assustador. Olhei para fora e vi a cidade,
Mas não era minha cidade. Era uma versão vazia, silenciosa, morta da minha cidade. As ruas estavam desertas, não havia carros, não havia luzes nas janelas dos outros prédios. Era como se eu estivesse olhando para uma maquete gigante de uma cidade fantasma. Eu tentei abrir a janela, mas ela não se movia. Tentei quebrar o vidro com a lanterna, mas era como se fosse feito de algum material indestrutível. Eu estava preso ali, naquela versão vazia e silenciosa do mundo. Por 2 horas, eu explorei cada centímetro daquele andar. Procurei por outras pessoas, por sinais de vida, por qualquer coisa que pudesse explicar onde eu estava. Nada. Apenas silêncio e vazio. E aquela sensação constante de estar sendo observado. Foi quando eu comecei a ouvir os sussurros. Vozes baixas, ininteligíveis, como se viessem de muito longe. Eu não conseguia entender o que diziam, mas eram claramente vozes humanas. Ou quase humanas. Elas pareciam vir das paredes, do teto, de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu estava começando a entrar em pânico. Voltei correndo para o elevador e apertei o botão para chamá-lo. Ele demorou uma eternidade para chegar. Quando as portas se abriram, eu entrei rapidamente e comecei a sequência para voltar. 5º andar, 1º andar, 5º andar, 1º andar, 10º andar. Mas o elevador não se moveu. Ele ficou parado com as portas fechadas. Eu apertei os botões novamente. Nada. Apertei o botão de emergência, nada. Tentei forçar as portas, nada. Eu estava preso naquele elevador, naquela dimensão, naquele pesadelo. Foi quando eu comecei a chorar. Não de medo, mas de desespero. Eu tinha uma vida, eu tinha família, eu tinha amigos. Eu não podia ficar preso ali para sempre. Eu não podia simplesmente desaparecer do mundo sem explicação. As vozes nos sussurros ficaram mais altas. Eu podia começar a distinguir algumas palavras. Fica, não vai, nosso agora. Era como se alguma coisa não quisesse que eu voltasse. Como se eu fosse um prisioneiro naquela dimensão. Eu não sei por quanto tempo fiquei ali, tentando diferentes combinações de botões, gritando por ajuda, chorando. Podia ter sido minutos, podia ter sido horas. Naquela dimensão, o tempo parecia funcionar de forma diferente. Foi quando eu me lembrei de um detalhe que tinha lido em alguns relatos. Algumas pessoas diziam que você precisava acreditar. Acreditar de verdade que podia voltar. Que tinha que demonstrar que não pertencia àquele lugar. Que tinha uma vida no outro lado esperando por você. Eu fechei os olhos e comecei a pensar em tudo que eu amava na minha vida. Minha família, meus amigos, meu trabalho, minha cidade. Eu pensei na minha mãe, que fazia aniversário na semana seguinte. Eu pensei no meu irmão, que estava esperando que eu o ajudasse a se mudar no fim de semana. Eu pensei na Carolina, a garota do trabalho que eu estava juntando coragem para convidar para sair. Quando eu abri os olhos, o elevador estava se movendo, lentamente, descendo. Eu olhei para o painel e vi os números mudando. 10º andar, 9º andar, 8º andar. Quando chegou no 1º andar, as portas se abriram e eu vi o lobby familiar do prédio. Eu nunca fiquei tão feliz de ver aquele lugar comum e sem graça. Eu saí correndo do elevador e fui direto para a portaria. O João estava lá, ainda assistindo televisão. Quando ele me viu, fez uma cara estranha. Cara, você está bem? Você está pálido. Eu olhei para o relógio na parede da portaria. Eram 4h15 da manhã. Eu tinha ficado naquela dimensão por mais de 2 horas, mas no mundo real, apenas 45 minutos tinham se passado. Estou bem, eu menti. Só cansado. Eu devolvi o cartão de acesso e fui para casa. Durante o caminho, eu tentei racionalizar o que tinha acontecido. Talvez fosse um sonho. Talvez fosse uma alucinação causada pela falta de sono. Talvez fosse uma crise de ansiedade. Qualquer coisa menos o que eu sabia que realmente tinha acontecido. Quando cheguei em casa, eu conectei a GoPro no computador para ver as gravações. A maior parte do arquivo estava corrompida, mas eu consegui recuperar alguns trechos, e o que eu vi me deixou ainda mais perturbado. Nas gravações, eu podia me ver caminhando pelos corredores vazios, falando sozinho, reagindo a coisas que não apareciam na câmera. Eu podia me ver tentando abrir portas, olhando pela janela, explorando as salas vazias. Mas a dimensão nas gravações parecia normal. Iluminação normal, sem aquela luz estranha que eu me lembrava. Sem os sussurros que eu tinha ouvido.
Era como se a câmera gravasse apenas a estrutura física do lugar, mas não conseguisse captar a essência sobrenatural da dimensão. Ou talvez fosse o contrário. Talvez a câmera estivesse mostrando a realidade e minha percepção que tinha sido alterada por algum fator psicológico. Mas tinha uma coisa na gravação que não podia ser explicada. Em vários momentos, eu podia ver minha própria sombra no chão. Mas a sombra não estava sozinha. Havia outras sombras ao meu redor, sombras de pessoas que não apareciam na gravação. Como se eu estivesse sendo realmente observado por seres invisíveis. Nos dias seguintes, eu tentei voltar à vida normal. Fui trabalhar, encontrei amigos, fiz as coisas do dia a dia. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu não conseguia mais olhar para elevadores da mesma forma. Sempre que eu via um, eu sentia um frio na espinha. E sempre que eu estava sozinho, eu tinha a sensação de que estava sendo observado. Foi depois de uma semana que eu comecei a notar as coincidências. Pequenas coisas que não faziam sentido. Eu chegava em casa e encontrava objetos em lugares onde eu tinha certeza que não os tinha deixado. Eu acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava no meu quarto, mas quando eu acendia a luz, não havia ninguém. Meu celular começou a receber ligações de números inexistentes, ligações que tocavam apenas uma vez e depois desligavam. O pior de tudo eram os sonhos. Toda noite eu sonhava que estava de volta naquela dimensão. Mas nos sonhos, eu não estava sozinho. Havia outras pessoas lá, pessoas que tinham tentado o jogo do elevador e nunca conseguiram voltar. Elas me contavam suas histórias, falavam sobre como era viver naquele lugar vazio e silencioso. E tem mais uma coisa. Algo que eu descobri por acaso 2 semanas depois. Eu estava pesquisando mais sobre o jogo do elevador online quando encontrei um fórum onde pessoas discutiam suas experiências. Eu li dezenas de relatos, e a maioria era parecida com o que eu tinha vivido. Pessoas que tinham conseguido voltar, mas que nunca mais foram as mesmas. Mas teve um relato que me deixou gelado. Era de uma garota chamada Sarah, que dizia ter tentado o jogo 3 meses antes. Ela descrevia exatamente os mesmos detalhes que eu tinha vivido. A mulher no elevador, a dimensão vazia, a sensação de ser observada, os sussurros. Mas tinha uma diferença crucial na história dela. Sarah dizia que quando ela estava naquela dimensão, ela encontrou outra pessoa. Um homem de aproximadamente 28 anos que estava explorando o 10º andar. Ela tentou falar com ele, mas ele parecia não conseguir vê-la ou ouvi-la. Como se eles estivessem em frequências diferentes da mesma dimensão. A descrição que Sarah fazia desse homem era exatamente como eu me lembro de estar naquela noite. Altura, peso, cor do cabelo, até mesmo a roupa que eu estava usando. Sarah tinha visto eu naquela dimensão, mesmo eu não tendo visto ela. Isso me fez pensar que talvez aquela dimensão não fosse tão vazia quanto parecia. Talvez houvesse outras pessoas lá, pessoas que tinham tentado o jogo em momentos diferentes, mas que existiam simultaneamente naquele espaço. Como se o tempo funcionasse de forma diferente lá, permitindo que diferentes tentativas do jogo coexistissem. Eu nunca mais dormi direito depois dessa descoberta. Porque se Sarah estava certa, se realmente havia outras pessoas naquela dimensão, então talvez eu não tivesse voltado completamente. Talvez uma parte de mim ainda estivesse lá, explorando aqueles corredores vazios para sempre. E talvez, apenas talvez, outras pessoas que tentassem o jogo no futuro pudessem me ver, da mesma forma que Sarah me viu. Eu poderia estar preso naquela dimensão, servindo como aviso para outros que cometessem o mesmo erro que eu cometi. 3 meses se passaram desde aquela noite. Eu mudei de emprego, mudei de apartamento, tentei recomeçar minha vida. Mas as coisas estranhas continuam acontecendo. Sempre que eu estou sozinho, eu sinto que estou sendo observado. Sempre que eu vejo um elevador, eu sinto vontade de tentar novamente, como se alguma coisa estivesse me chamando de volta. E às vezes, tarde da noite, eu ouço sussurros. As mesmas vozes que eu ouvi naquela dimensão. Volta, não terminou, precisa voltar. Como se eu tivesse deixado alguma coisa inacabada lá. Eu sei que vocês devem estar pensando que eu sou louco, que tudo isso é fruto da minha imaginação, que eu inventei essa história toda. Eu entendo. Eu pensaria a mesma coisa se fosse vocês. Mas eu sei o que eu vivi. Eu sei o que eu vi.
e eu sei que aquele lugar existe. Por isso eu estou contando essa história. Não para impressionar vocês, não para ganhar visualizações, mas para avisar. Se vocês algum dia ouvirem falar do jogo do elevador, se vocês se sentirem tentados a testar, por favor, não façam. Algumas portas não deveriam ser abertas. Algumas dimensões não deveriam ser visitadas. Porque a verdade é que quando você vai para lá, você nunca volta completamente. Uma parte de você fica presa naquela dimensão para sempre. E ela fica lá, esperando, sussurrando, chamando você de volta. Eu sei porque eu sinto isso todos os dias. Eu sinto que uma parte de mim ainda está lá, naquele 10º andar vazio, olhando pela janela para aquela cidade morta. E às vezes, eu tenho certeza de que outras pessoas que tentaram o jogo conseguem me ver. Da mesma forma que Sarah me viu. Se vocês um dia tentarem o jogo do elevador e virem um homem de 28 anos explorando o 10º andar, saibam que sou eu. Saibam que eu estou preso lá e que vocês também ficarão se não tiverem cuidado. Saibam que aquele lugar coleciona almas e que cada pessoa que tenta o jogo deixa uma parte de si para trás. Essa é minha história. Essa é minha confissão. Essa é minha vida desde aquela noite de terça-feira, às 3h47 da manhã, quando eu cometi o maior erro da minha vida. E se vocês gostaram da história, se ela os fez pensar, se ela os assustou, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e comentem o que acharam. Mas, por favor, não tentem o jogo do elevador. Não cometam o mesmo erro que eu cometi. Porque algumas coisas não deveriam ser testadas, algumas dimensões não deveriam ser visitadas, e algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas.